março foi pesado para Hande Erçel, que apesar de ter começado o mês dividindo a capa da revista Bazar ao lado da irmã dela, viveu dias de muito estresse, muita especulação, muito ataque, julgamentos e aquela tentativa da mídia de tirar a credibilidade que ela construiu ao longo de toda a sua carreira. E apesar de muita falsa informação, agora finalmente já temos uma resposta. Você gosta de entender essas histórias atrás aí dos nossos queridos atores turcos? Já deixa seu like que eu tô precisando aqui no meu canal, se inscreve também para receber mais vídeos como este. O nome da Hande Erçel foi envolvido em um caso da polícia de narcóticos aqui da Turquia, envolvendo festas privadas, outras celebridades e o consumo de substâncias ilícitas. E o que mais chamou a atenção não foi o nome dela aparecer em si, e sim a velocidade e a proporção que o caso teve depois de ter o nome dela revelado. Em questão de horas, todas as mídias já estavam falando sobre isso. Havia diversas diferentes versões do que de fato estava acontecendo. Na ocasião, ela estava na Inglaterra estudando, a gente já sabia disso, mas quando tudo isso aconteceu, ela estava lá, ela retornou para a Turquia e negou todas as acusações, disse não estar envolvida, não conhecer as pessoas que estavam sendo citadas naquele caso. Ela disse que prestaria depoimento, colheria os exames, enfim, vários famosos, estão passando por essa mesma situação, mas nessa situação em específico, nesses eventos VIPs que eles citam, eu fiquei com a impressão que só respingou nela por causa do Hakan. É a minha opinião, né? Claro que isso não é uma verdade absoluta. E a verdade é uma só. Os resultados saíram ontem, no dia 7 de abril, e eles testaram negativo. Ela colheu o exame de sangue e uma amostra do cabelo. Hande está limpa, não há nada que a ligue ao uso de substâncias ilícitas. O que a gente viu foi um procedimento padrão da polícia, mas que, claro, tomou uma proporção maior, dado ao nome dela, a popularidade dela. Não muito diferente do que aconteceu com Can Yaman. A diferença aí é que Can Yaman foi levado para depor quando ele estava em uma boate, em um clube noturno. Mas, assim como o caso dele, que também testou negativo, a investigação não acabou aí. Ela continua, é uma investigação longa e, inclusive, desde que se iniciaram essas investigações, que se não me falha a memória, foi em outubro de 2025, nenhuma delas ainda teve uma conclusão. Todas elas estão em andamento. Eles vão lá, fazem os testes, eles são liberados por não oferecer nenhum risco à investigação. Teste dá negativo, é um bom caminho, mas a investigação, nem sei quanto tempo isso vai levar. Pode ser que leve ainda muito, porque são várias coisas acontecendo. É uma operação que acontece simultânea em vários lugares. Eles selecionam lá 15, 16 nomes, vão bater na porta de todos eles ao mesmo tempo. Então, dada a todo o tamanho e também a quantidade, vai levar ainda tempo. Mas o que importa é que deu resultado negativo, isso não vai impedi-la de sair do país, de seguir aí com seus contratos, com as suas campanhas, com os seus estudos. Essa é a parte que deixa os fãs aliviados. Mas claro, a gente sempre fica apreensivo, porque ninguém quer ter o seu nome associado a esse tipo de investigação. Eu sempre digo, ossos do ofício. Faz parte. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Essas são as coisas ruins. Se fosse uma pessoa qualquer, ninguém teria tanta visibilidade, não é mesmo? Mas não é o caso dela. Espero que ela se recupere aí do susto que levou. Isso com certeza deixa qualquer pessoa chateada. Em algumas imagens a gente consegue perceber que ela já tava, cansada. É desgastante emocionalmente, mas é a vida que segue. Vamos ver aí como que vai ser nos próximos dias. Tá bom, minhas queridas? Vamos fingir aqui que eu não fiquei 1 mês e meio fora aqui do YouTube sem postar vídeo, mas tô tentando voltar. A minha realidade agora tá bem diferente do que era quando o meu filho tinha 6, 8 meses de vida, que dormia, fazia várias sonecas durante o dia. Hoje não. Hoje ele depende aí de mim para quase tudo. Tem muita energia, então preciso estar sempre correndo atrás dele, tá aqui batendo nas janelas.
E é isso, eu queria agradecer por vocês estarem aqui, por sempre me acompanharem e sempre entender as minhas limitações. Tá bom, minhas queridas? Olha só quem já tá aqui, ó, subindo na mesa. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau!